Espartanos! Espartanos, bom dia pessoal, bom dia, excelente domingo a todos aí, continuando aqui mais um podcast Espartano da Vida Moderna. E é isso aí pessoal, nós estamos falando aqui da política de Esparta. Política é um assunto que para muitas pessoas é um assunto chato, é um assunto delicado. Mas o que eu posso fazer? Se o livro que está contando a história de Esparta aqui na questão política, né, acaba que as reflexões e as referências aqui acabam sendo questionamentos políticos também, né? E as comparações também, inclusive com a vida moderna aqui. Se tá curtindo aí os podcasts, pessoal, mete aquela bicuda aí, né? Mete aquela bicuda no like aí, dê um soco aí, desmagando aí o botão de inscrição, se inscreva no canal, dê um arru no sininho para continuar recebendo as notificações, né? E é isso aí, compartilha o vídeo com quem você curte aí. Tem o nosso WhatsApp aí, Espartano da Vida Moderna, para contato mais direto, né? E estamos aí também um contato mais próximo também no Instagram, Spartan Flávio, né? É isso aí, vamos seguir, vamos dando sequência aqui a história. Então, como a gente já falou, o Cláudio Germânico estava conversando ali com o Felipe, eles estavam pegando arquivos antigos de Esparta sobre essa questão política, administrativa da cidade, né? Então, falamos aí no último podcast da distribuição social dentro de Esparta, dos zilotas, né? E do massacre que era feito por esses zilotas, né, através da Cripteia. E agora a gente segue o capítulo aqui e dando mais ênfase a essa questão do poder que tinham os Éforos, né, que era aquele conselho de 5 anciões, né, que estavam junto ali com o oráculo de Delfos, que era tipo uma representação espiritual, né, pessoal? Era uma representação de mensagens espirituais, onde os espartanos recebiam mensagem dos deuses através de uma encarnação mesmo, né, num corpo de uma jovem, né? E esses éforos tinham controle dessa jovem e através deles e de suas leis, eles faziam as leis de Esparta e mandavam na cidade, né? Meio que dominava a cidade mesmo, no sentido de liderança mesmo, muito mais que os reis mesmo de Esparta, que eram 2 inclusive, né? Mas aí aqui no livro fala que continua, né, a história e fala assim, ó, seja como for, os éforos, eles não dominavam a cidade sozinhos, eles não faziam essas atividades sozinhos, né? Eles, além de governar, eles também contavam com a ajuda de um outro órgão, que era chamado de Gerúsia, né? Gerúsia era tipo uma assembleia de reis, né? Composta por 28 esparciatas com mais de 60 anos, né? Que eram chamados gerontes. São os 28 esparciatas com mais de 60 anos que compunham o concílio da Gerúsia, né? E a Gerúsia, pessoal, aqui no livro fala que ela tem o objetivo praticamente de supervisionar, né, a administração e praticamente também funcionar como um tribunal supremo em processos criminais e redigir leis, né, embora seja necessária a aprovação dos éforos para pô-las em práticas, né? Então, quando a gente faz uma comparação com a vida moderna aqui, esse conselho era praticamente o judiciário e o legislativo ao mesmo tempo, né, pessoal? Então a gente vê muito disso. Como a gente fazendo uma comparação atual mesmo, a gente pode pegar os éforos aí como, né, o STF aí, né, Supremo, né, os 5 ali fodões da toga que mandam no país, o executivo, os 2 reis de Esparta que não mandava nada, né, e a Casa Legislativa, a gente pode comparar o Senado, a Câmara, né, com esse conselho de 28 esparciatas, né, que era Gerúsia, mais ou menos assim, fazendo uma comparação com os dias modernos, né. Mas aqui fala que essa Gerúsia, além de redigir as leis, né, também era uma espécie de tribunal supremo para julgar os crimes, né, dentro de Esparta, né. E no caso, pessoal, o Geronte, ele era eleito para toda a vida, né, até a morte, né. E aí o Felipe até, olha, ele olhou e perguntou para Cláudio, mas como é que é o processo de votar as leis, então, em Esparta? Como é que funcionava essa votação das leis em Esparta, afinal de contas? E aí Cláudio explica, né? Cláudio explica que era mais ou menos assim, ó, a Pela, né? A Pela vota as leis elaboradas pela Gerúsia, né? Forma um tribunal para julgar os processos de interesse do Estado, em especial aqueles que afetam os reis, né? E aí o nome Assembleia do Povo, entre aspas, né, pessoal? Assembleia do Povo é mais ou menos um nome meio enganador, fake news, né? Uma vez que inclui apenas os cidadãos
apenas os cidadãos de maiores de 30 anos, que por si só já eram, são a minoria do povo, né? Quer dizer, falam que é uma assembleia do povo, mas só podiam ficar cidadãos ali maiores de 30 anos, que no caso era a minoria, né? Então, teoricamente, essa apela, né, que era uma espécie também de Senado ali, de Câmara, para decidir essas leis, ela tinha a obrigação de declarar guerra ou paz, né? Porém, a palavra final, quem dava a canetada final ali, era sempre os éforos, né? E aí o Felipe pergunta, mas pô, então eles eram os tiranos mesmo, eles praticamente mandavam em Esparta, né? Aí é o que o Cláudio fala, não, é o que acaba aparecendo, né? Porque de fato, é a própria assembleia convocada pelos éforos, né? Os éforos é que podem demitir qualquer membro, né? Então, assim, o governo espartano é praticamente, pessoal, um excelente exemplo de oligarquia, assim, né? Ou seja, um exemplo de governo feito pela minoria, né? E quando a gente faz uma comparação com a vida moderna, a gente vê muito disso, né? Esse fake news também na vida moderna, né? Essa hipocrisia, né? Porque a nossa Constituição Federal, né, fala que a lei é para todos, né? Fala que a soberania popular está acima de tudo, né? Que o povo é soberano e as leis é feita para obedecer e, né, enfim, praticamente é ditada as leis de justiça, a convivência em sociedade mesmo, para beneficiar a maioria, né? Mas no fundo, a verdade é essa. A verdade, a Red Pill aqui, entendeu? Aqui, na verdade, a gente é comandado por poucos e poucos corruptos, né? Políticos corruptos, eles é que realmente estão no poder, eles que realmente têm o poder da canetada. Então não adianta a maioria votar e falar, a gente votou em candidato tal e tal, mas quem define mesmo, quem decide as coisas mesmo são eles mesmos, né? E é uma forma até de pensamento político, pessoal, de se pensar, né? Se hoje a gente tem tanto recurso bacana como a internet, né? Acessibilidade aí aos políticos de forma muito mais direta, né, pelo Instagram, né, do seu candidato, a forma de comunicação muito mais direta, por que não, né, os políticos começarem a exercer realmente a vontade do povo? Igual a gente está lá em Belo Horizonte, né, a gente tem um vereador que antes dele ir para uma assembleia, ele faz uma votação, né, num aplicativo que ele mesmo formulou sobre diversos assuntos, né, saneamento básico, segurança, transporte, e lá o povo dá a maioria e ele vota de acordo com o que o povo falou. E o ideal é que fosse assim, né, pessoal? Essas leis, decretos fossem votados pelo povo diretamente e não pelos seus representantes, porque os seus representantes às vezes estão colocando uma opinião pessoal que visa a benefício próprio, né, que nem sempre está beneficiando o povo. Então, acho que é uma ideia, uma sugestão. É claro que isso aí vai começar muito lento ainda no Brasil, por causa dessa corrupção aí maldita, mas não deixa de ser bacana, né? Hoje a gente poder usar a internet para fazer plebiscitos, né? Para a gente poder decidir leis sobre algum tipo de assunto e realmente o povo realmente votar ali, né? E o candidato que representa o povo, seja um senador, seja um deputado estadual, federal, vereador, ele votar, né, de acordo com aquilo que deu a maioria ali dos votos ali no aplicativo. É uma coisa muito interessante, né? Bom, e aqui a gente continua aqui o capítulo, né? E o Felipe fala com o Cláudio, né? Olha, Cláudio, o que mais me incomoda nessa história aí é que, de acordo com a imagem que o senhor me passa aí, a vida do espartano, ela não é lá o que se poderia chamar de vida ideal, não, né? É uma vida meio triste, meio também escrava. O espartano não deixa de ser um pouco escravo, não, né? E aí Cláudio fala, não, de fato, para nós que prezamos outros objetivos de vida, fica meio estranho mesmo. A gente vê os espartanos com um modo de viver muito limitado mesmo, né? E como a vida dessas pessoas, né, podem gerar tamanha admiração. Leônidas, os seus 300 de Esparta, eles simplesmente questionam que mas praticamente era só apenas umas máquinas de guerra, né? Que sofreram uma lavagem cerebral, né? Ou tipo assim, eles iam pro conflito, pra guerra, sem pensar muito nas consequências, né? Não tinham muito aquela questão de questionar
que eu falei no último podcast, de pensar, de entender o porquê do porquê, por que a gente realmente está fazendo isso, por que a gente está realmente entrando nessa guerra, né? Então eles eram manipulados por esses éforos, né? E de acordo com os éforos, eles seguiam os éforos por quê? Porque eles tinham uma crença religiosa muito forte. E se os éforos falassem, é porque estava vindo do oráculo de Delfos. Se estava vindo do oráculo de Delfos, é porque estava vindo dos deuses. Então, indiretamente, essa intermediação de éforos com o oráculo e os deuses, eles aceitavam aquilo ali, porque eles achavam que estavam aceitando as leis divinas. Leis de deuses, não questionavam essas leis espirituais, porque eles respeitavam muito as leis espirituais. É um povo religioso, por incrível que pareça. Os espartanos, apesar de ser uma máquina de guerra, uma máquina de chacina, de escravizar, de matar, de tal, eles tinham um outro lado muito religioso, muito forte, de fazer sacrifício para os deuses, de respeitar festival igual o da Carneia aí. O exército de Esparta não foi lutar contra Xerxes por causa de um festival religioso, né? Então a gente vê que é um negócio muito até esquisito, né? Então realmente, quando a gente olha assim nesse contexto aqui, fazendo a reflexão já agora, a gente vê que o espartano tinha uma vida também, ele era moldado para ser uma máquina de guerra, uma máquina militar. Ele, no fundo, pessoal, era um fantoche desses éforos, né? O exército espartano, no fundo, era um gado sim. O espartano era um gado de leis de Licurgo, de leis dos éforos, que, né, nem sempre, às vezes, como a gente vai ver mais lá na frente, nem sempre estavam alinhados com aquilo que realmente era o pensamento dos deuses, né? E, enfim, era um povo que não tinha muito poder de pensar. O espartano não podia pensar muito, diferente dos atenienses, porque era uma questão aqui até contra a própria disciplina do exército. O espírito de união, de disciplina. Se o espartano começasse a pensar demais, a questionar demais, ele ia ver que algumas coisas ali não faz sentido, e aquele espírito de obediência, de união, de falange não ia ser tão forte, né, para combater outros inimigos, né? E aqui finaliza aqui, né? Bom, eu tive a oportunidade de ver que a vida de um espartano não era praticamente nenhum paraíso, né? O treinamento militar era intenso, né? Pegava os meninos ali e já faziam essa lavagem cerebral desde os 7 anos de idade até os 20, né? E detalhe, apenas alguns, né? Apenas aqueles que não tinham defeito físico no corpo, né? E não era arremessado um precipício, caso tivesse alguma deformidade física, né? Onde eles eram avaliados pelos anciões de Esparta, né? E quando eles nasciam, eles eram examinados, e essas crianças fracas, doentes, eram jogadas imediatamente contra os rochedos e mortas instantaneamente, assim, né? Ou deixadas lá passando fome e ficando à mercê ali para qualquer animal chegar e comer, né? Pessoal, então hoje eu não vou falar muita coisa não, acho que a reflexão hoje pode ser mais rápida, mais direto. Enfim, a reflexão de hoje, ele é até meio paradoxal, porque é o seguinte: é como se Esparta fosse controlada por políticos corruptos, desonestos, né, que tinham um sistema militar que não era muito justo, né, era meio estranho, que não deixava os espartanos pensarem muito, questionar muito, fazer uma lavagem cerebral, literalmente, como o exército nazista já fez também, né, como a gente já sofreu também, e vem sofrendo ainda, né, através das mídias sociais, né, televisão que manipula, né, programas jornalísticos que manipulam as pessoas, né, muitas pessoas ainda se deixam manipular por isso, né, infelizmente não tem o poder de senso crítico, acreditam em tudo que vê, acreditam em vulgos, entre aspas, artigos científicos, de que científico na prática não tem nada, né, então, mas era paradoxal pelo seguinte, pessoal, apesar de não ser leis tão corretas e tal, Esparta se tornou uma grande potência militar. Então, fazendo uma reflexão dos dias modernos, é como se a gente tivesse um governo no Brasil dominado por uma minoria que fizesse leis que não fossem tão boas para o povo, mas que deixasse o Brasil ser uma grande potência nacional, mundial, né? E aí como é que você ia questionar um país que está, né, com um crescimento acelerado de PIB, né, como é que você poderia questionar isso? Como é que você poderia questionar um sistema que está dando certo, mesmo sendo incorrupto? Então eu falo que é paradoxal nesse sentido, né? É até meio oposto, meio contraditório, mas era assim que funcionava em Esparta. E essa é a reflexão que fica do capítulo de hoje, pessoal. Bom, é isso aí, espero que vocês tenham curtido aí mais a reflexão, e vamos dando sequência aqui ao livro aqui, né, de Sérgio Pereira Couto,
os heróis de Esparta, e continuando esse belo capítulo aqui, muita informação, viu, pessoal? Muita informação de Esparta, muita informação, assim, na questão mesmo de falar, destrinchar mesmo como é que era o sistema espartano, assim, né, político, administrativo, social, né, da questão até geográfica mesmo, que eu já citei aqui, né? E nós estamos falando literalmente do nome do capítulo mesmo, que é a vida militar e o mundo espartano, né, que é o nome do capítulo, né? Então aí, se curtiram aí, deixa o like aí, se inscreva no canal, dê a bicuda no sininho, compartilha aí para quem vocês curtem aí. É isso aí, galera. Espartamos juntos, espartamos da vida moderna, estamos aí, indo para frente, superando todos os obstáculos. E é o que eu falo sempre. Se a vida te deu um soco, manda a voadora de volta. Não se abale com qualquer condição. Problema nós vamos ter muito, principalmente agora em época de pandemia, em época de guerra. Infelizmente, eu não sou muito otimista em relação a isso. Né, em relação à questão de guerra, eu acho que futuramente o Brasil pode entrar numa guerra civil, sim, né, principalmente aí perto das eleições aí, principalmente por causa dessa polarização que está ficando cada vez mais forte, né, e cada um vai ter que assumir um lado mesmo, infelizmente, né, mas vamos torcer para um espírito de paz reinar aqui, proteger nosso país, proteger nossa nação e que a gente consiga ver o ser humano acima de suas ideologias. É isso aí, espartano da vida moderna. Tamo junto aí, espartamos junto aí. Um abraço pra vocês, excelente domingo. Arru!